Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E aí você pode se perguntar, qual palavra é esta? É a que nós deveríamos ter ouvido no domingo passado, se o domingo passado não fosse a Assunção de Nossa Senhora. E é por isso que eu vou pegar aqui alguns trechos do Evangelho que seria do 20º domingo, do tempo comum, para que a gente possa, então, nos colocarmos novamente no contexto do Evangelho do Pão da Vida. Então, no Evangelho do 20º domingo do tempo comum, Nosso Senhor diz para aqueles judeus que estavam ali, se perguntando, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele insiste, porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, nós vemos aqui que Nosso Senhor explica para esses judeus que estavam ali. Nosso Senhor diz que Ele é o pão da vida, Ele é o pão descido do céu, enfim, e o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Aqui os judeus ficam se questionando como que Ele pode dar a sua carne a comer, porque a realidade do sangue, tocar no sangue, tornava inclusive um judeu impuro. E aqui Nosso Senhor, ao invés de dizer, olha, é só em sentido metafórico, vocês não entenderam, é analogia, sabe? Uma metáfora, algo do tipo. Não, Nosso Senhor vai insistindo. Em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. A palavra aqui, comerdes, termo grego, significa, no nosso bom português, triturar de fato. Por isso que no latim foi traduzido por manducare, que é um comer onde se mastiga. Então, é um comer onde se mastiga de fato. Então, Nosso Senhor usou termos aqui, bem claros sobre a realidade do comer, desse ser alimento. E é por isso que esses judeus estão escandalizados. Mas veja que não são os judeus, os adversários de Jesus, fariseus, saduceus, os zeus aí que você quiser. São os discípulos dele. São os discípulos, aquelas multidões que viram Jesus fazer os milagres, que viram Jesus multiplicar os pães, inclusive. São estas pessoas que estavam ali maravilhadas com aqueles milagres, com aqueles sinais, queriam que Jesus fizesse de novo, vamos lembrar isso, São essas pessoas que estão escandalizadas, ou seja, pessoas que tinham uma abertura de fato para a palavra do Senhor, pessoas que estavam ali escutando, como na Assembleia, as pessoas escutam, estão ali dispostas a princípio a escutar a palavra de Deus, só que nós vemos então o Evangelho de hoje, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Então, Nosso Senhor vai falando, olha, isto vos escandaliza? Você veja que Jesus, Nosso Senhor, ele não recua em nenhum momento do que ele disse. E em nenhum momento ele vai chegar ali para os apóstolos, olha, agora eu vou explicar para vocês que eu estava falando na verdade, como uma metáfora, não é bem a minha carne mesmo, sabe? Não é bem o meu sangue mesmo. Não tem isso. A parábola do semeador, ele depois, chegando em casa, explica para os apóstolos. E a parábola do joio e do trigo, chegando em casa, ele explica para os apóstolos. Sempre que ele usa imagens assim, para fazer comparações, às vezes ele vai lá e explica para os apóstolos. Aqui não tem recuo do Senhor. E mais ainda, Nosso Senhor se volta para os 12 e diz, vós também vos quereis ir embora? Então, olha, se vocês não aceitarem esse mistério aqui, essa verdade, pode ir embora. Ou seja, se vocês não aceitarem, não tiverem fé na Eucaristia, pode ir embora, entendeu? Você não é católico. Não tem catolicismo sem Eucaristia. Não tem igreja católica sem Eucaristia. E é por isso que na história sempre se tentou atacar a Eucaristia. Claro que nós vemos aqui que falta um versículozinho nesse texto de hoje. Que é exatamente a resposta de Jesus a essa tão bela profissão de fé de São Pedro. São Pedro diz, a quem iremos, Senhor, tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Então, essa é a profissão de fé de São Pedro.
Mas a resposta de nosso Senhor depois disso é: eu não vos escolhi 12, e no entanto um de vós é um diabo. Ou seja, nosso Senhor já sabia que Judas tinha perdido a fé e provavelmente perdeu a fé ao escutar esse discurso. Judas perdeu a fé e Judas se escandalizou com a Eucaristia, com a verdade da Eucaristia. E essa é a pedra de tropeço de muitos, né, que às vezes se dizem católicos, mas não creem de fato na Eucaristia, como o corpo e o sangue de nosso Senhor. Verdadeira comida, verdadeira bebida, como nós escutamos aqui no Evangelho que eu acabei de ler. Né? E o ataque à Eucaristia não se dá, às vezes, somente diretamente à Eucaristia. Se dá um ataque ao sacerdócio, porque sem sacerdócio você não tem Eucaristia. A negação do sacerdócio vai levar à negação da Eucaristia. A nossa confusão toda do nosso tempo moderno começou com um sacerdote negando o sacerdócio, que nós chamamos ele de Lutero, né? Então começou com Lutero negando o sacerdócio, e aí como consequência negando a Eucaristia. Porque o que é o sacerdócio? Aliás, o que é o protestantismo? O protestantismo é um cristianismo sem sacerdócio, sem sacerdote. O que é um sacerdote? O que mais diferencia um sacerdote dos leigos? Ele é aquele que oferece o sacrifício e tem um poder dado por nosso Senhor Jesus Cristo, que foi passando, né, de geração em geração, um bispo que ordena outro bispo, que ordena outro bispo, e assim vai, ordenando sacerdotes. Né? E ele tem esse poder de consagrar com aquelas palavras, as mesmas palavras que o Cristo usou, né? Isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Com estas palavras ele tem o poder de consagrar, ou seja, aquele pão é transubstanciado no corpo de Cristo, ainda que tenhamos ali as aparências, né, de pão, ainda que tenha aparência de pão. E aquele vinho é transubstanciado no sangue de Cristo. Quem não crê nisso não pode se dizer católico. E todo o ataque à Eucaristia começa com um ataque ao sacerdócio. O padre é igual a todo mundo. O padre é um homem como todos os outros. E o pior ainda é quando o próprio sacerdote se convence dessas mentiras. Mas isso é algo que vai sendo disseminado cada vez mais, para que o sacerdote seja apenas uma espécie de líder na paróquia, quase um funcionário. Ele está aqui por uns dias, por uns meses, um ano talvez, depois muda e pronto. Ele é quase uma espécie de funcionário. E aí, quando os católicos começam a tratar o sacerdócio dessa maneira, aos poucos, por perderem a fé no verdadeiro sacerdócio, aos poucos sua fé na Eucaristia também vai enfraquecendo. Né? Por quê? Que aquele padre ali, né, eu não gosto dele. Né? E aí, né, esse não gostar, né, acaba que vai sendo associado também de alguma forma ao sacerdócio. E aí você tem que inventar desculpas, de certa maneira, para não obedecer, para não, de alguma forma, não ouvir ali o que foi pregado, o que foi ensinado. A gente vai inventando desculpas, né, para não se submeter à autoridade espiritual. O que se quer é um cristianismo sem autoridade espiritual. Lutero criou um cristianismo sem autoridade espiritual para que esse cristianismo estivesse sujeito às autoridades temporais, aos príncipes alemães daquela época. E é isso que acontece com o nosso Estado hoje, com a nossa situação hoje. Porque se nega a autoridade espiritual da hierarquia da igreja, as pessoas então vão ter quem, né, para se submeter? Aí se submete ao Estado. Né? Obedece mais a César do que a Deus. Dá mais a César do que a Deus. E quantas vezes nós vimos isso acontecer? Na época da pandemia, por exemplo, as pessoas obedecendo mais a César do que aos seus pastores. Denunciando os seus próprios pastores, inclusive. Né? Denunciando os sacerdotes. Por quê? Porque eles não estão seguindo as leis sanitárias. Porque as leis sanitárias são mais importantes. Né? Veja, os ataques ao sacerdócio, no fim das contas, são ataques à Eucaristia. Não, fechemos as igrejas para não contaminar as pessoas. E a Eucaristia foi se tornando uma coisa acessória na vida dos católicos. Tanto que até hoje tem católico entre aspas, que só assiste a missa na televisão.
na internet e pronto. Teve que o Papa Francisco dizer, olha, não existe sacramento virtual não. Mas ainda assim, não escuta mais. Essas são sequelas daquele tempo de pandemia, onde as pessoas deram mais a César do que César deveria receber. E meu irmão, quando você entrega mais a César do que ele deve receber, ele não vai devolver, não, ele não recua. Sempre que o Estado se agiganta, sempre que o Estado cresce sobre nós, ele não recua, ele não volta atrás. Não, olha, eu tinha esse poder aqui, mas era demais, agora eu vou deixar de fazer isso aqui. Não existe isso. Sempre que ele cresce, ele não existe recuo, não existe recuo. Então, é preciso que nós entendamos isto, que a autoridade espiritual da hierarquia da igreja é necessária, até para que nós não soframos e estejamos sempre à mercê de um poder temporal. Por isso que o poder temporal precisa estar submetido ao poder espiritual. É assim que deve ser. É assim que um católico deveria pensar. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Então, veja, a Eucaristia é o centro da nossa fé católica. Sem Eucaristia, não tem igreja, basicamente. Não tem igreja. Os sacramentos são necessários para a nossa salvação. O batismo e a Eucaristia. Nós precisamos crer nisso. Crer que o que nós recebemos é verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor. E este alimento que nos é dado para a nossa vida espiritual, é para que a gente chegue aos céus. É para que a gente caminhe para o céu. No nosso tempo, há imensas discussões, até dentro da igreja, discussões teológicas dos mais variados tipos. E as pessoas se perdem, às vezes, nessas discussões. E esquecem, inclusive, que a igreja existe para a salvação das almas, que a igreja existe para levar as pessoas para o céu. E se perdem tanto nessas discussões, na politização até dessas discussões, que deixam de desejar até o céu para as outras pessoas, que deixam até de querer encontrar essas pessoas todas no céu. Meus irmãos, nós temos que olhar à nossa volta e desejar que cada um destes que estão aqui à nossa volta, que nós encontremos essas pessoas no céu, que nós nos reencontremos no céu. Se nós não cremos nisso e ficamos apenas em discursos banais, em discussões políticas ou teológicas, seja lá as que você quiser, se nós ficamos somente nisso, você, de novo, naufragou na fé. Perdeu a fé viva de que realmente existe o céu. É a nossa esperança, essa esperança que de fato não decepciona. Que nós então nos alimentemos do verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhemos para o céu, com esta vida que nos é dada na Eucaristia. Façamos então a obra de Deus, que é primeiro, crer em nosso Senhor Jesus Cristo. E então, amar o Cristo nos nossos irmãos, amar o Cristo, através da nossa oração, que essa oração vai então nos levando à caridade, à vida fraterna, amar o Cristo nos nossos irmãos mais necessitados. Vocês sempre me escutam repetir isso. Finalzinho do capítulo 25 de São Mateus. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes. Sempre que você estiver em discussões abstratas demais, volte para isso. Volte para isso. A realidade está nisso. A realidade está ali, sabe? Aquele irmão enfermo que não pode vir para a missa, e que você vai visitar uma vez ou outra, pelo menos, que às vezes se sente sozinho. O Cristo está ali. Isso é muito concreto, sabe? Sempre que você estiver se perdendo em discussões politizadas, em discussões teológicas demais, faça um favor para você mesmo. Vá visitar um enfermo. Fala assim, padre, a próxima vez que o senhor for visitar, eu quero ir com o senhor. Pronto, vamos junto. Entendeu? Isso vai ajudar você a colocar o seu coração no lugar certo, sabe? A colocar o seu coração, entregar o seu coração para a palavra de Deus, para o Evangelho, para nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, de fato, sabe? Faz a gente viver um Evangelho pé no chão, mas com os olhos voltados para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.